ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite. Pontualmente às 6 horas da noite está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelos 870 AM ou pelo site www.radio.ufg.br. Acompanhe o Jornal das 6 também pela página da Rádio Universitária no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. E hoje tem mais uma rodada de estudos audiovisuais no Centro Cultural da UFG. A pós-doutora em Comunicação Social pela UFMG, Glaura Cardoso Vale, está ministrando o curso Escrever e Ler com a Câmera. É com ela que a gente conversa agora no Jornal das 6. Boa noite, doutora Glaura, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Fala para a gente um pouco mais sobre esse tema. O que significa exatamente escrever e ler com a câmera? Esse tema ele surge desde o início do cinema. Se a gente pensar que o cinematógrafo, a tradução literal do cinematógrafo é a escrita do movimento. Então, a gente percorreu a história do cinema observando como realizações, sobretudo experimentais, trabalharam com esse gesto da escrita e da leitura, mas utilizando a câmera como fosse uma caneta, né? E aí tem pessoas que trabalharam mesmo o texto, mas também trabalharam com imagens e esse gesto da escrita e da leitura estão sendo, né? Uhum. E também pessoas que se apropriaram do gênero diário, carta, ensaio ou cinepoesia para poder realizar seus filmes. Filmes e vídeos também. Uhum. Agora, como é que vão ser trabalhados esses dois gestos aí presentes na construção de narrativas audiovisuais, né, que é o da escrita e o da leitura, né, como a gente estava falando agora? Qual que é a importância da presença da letra e do texto na imagem, professora? Sim. A importância é observar que esses dois gestos são recursos expressivos, como outros gestos também, para a construção de uma narrativa audiovisual. E aí, durante um dia, né, que foi ontem, a gente trabalhou com referências de muitos filmes desde do pré-cinema, né, de estudos que eram feitos dos gestos antes mesmo do surgimento do cinematógrafo, e percorremos toda a história do cinema, para hoje, que está acontecendo agora, a oficina de realização. Cada grupo pôde experimentar um pouco esse trabalho da escrita e da leitura na imagem, realizando um pequeno produto audiovisual, como um exercício mesmo. Inclusive a gente te arrancou aí do curso, né? O curso prossegue até 9h30 da noite, está acontecendo no momento, né, aí no Centro Cultural da UFG, que fica na Praça Universitária. Qual que é o objetivo dessa rodada específica? O objetivo dessa rodada é como um dos complementos para a gente tentar formar mesmo um laboratório de construção criativa, porque vão ser realizados outros cursos, né, que vão trabalhar mais detidamente na produção executiva ou na direção, e esse surge como um trabalho também de pensar a criação, mas uma criação também a partir de um gesto artesanal, compreendendo que a câmera depende da mão que escreve e do olho que vê para poder realizar um filme. Né? Agora, o público que está ouvindo o Jornal das 6 e quer participar dessa rodada de estudos audiovisuais, ainda dá tempo, ainda pode participar ou já está mais para o finalzinho? Esse é o segundo curso, né? Já foi realizado o primeiro curso com a Marcos Pimentel, tem o meu curso, que encerra hoje, mas as pessoas podem fazer inscrição e elas encerram 5 dias antes do início do próximo. Então, é preciso recorrer ao site,
ler o edital. Parece que para direção ainda está aberto, né? Porque o próximo acontece semana que vem. Talvez também o de produção executiva ainda dê tempo de fazer inscrição. Então basta jogar. Vai ter uma seleção. Basta jogar então rodada de estudos audiovisuais e também Centro Cultural da UFG no Google, que dá para encontrar o site para se inscrever, né? Sim, sim. Agora, a senhora é colaboradora do Festival do Filme, do Festival de Documentário, do Festival de Filmes Documentários e Etnográficos lá de Belo Horizonte, né? Fala um pouco para a gente sobre esse festival. Então, o festival ele foi criado em 1997, ele já vai para a sua 22ª edição esse ano, né? Eu participo desde 2003, passei por todos os processos, desde produção executiva, a organização do festival, seleção para as mostras contemporâneas ou competitivas, né, quando havia competição. E hoje eu trabalho mais na parte editorial, da produção editorial de conteúdo para o catálogo, que a gente tem uma versão impressa, com ensaios, não só de informações dos filmes, mas também textos, entrevistas. O Fórum Doc, ele trabalha com cinema documentário e também cinema etnográfico, né? Na interseção entre pensar as duas relações, né, desses filmes, de uma etnografia do cinema, mas também com ficções que possam dialogar e discutir, propor um fórum de debate que nos ajude a pensar esses filmes documentais e etnográficos, seja com uma perspectiva temática ou histórica, cinema de autor, ou autora, né? Mais ou menos dentro dessa linha, então, um espectro geral, assim, do que seria o festival. Nós conversamos com a professora Glaura Cardoso Valle, ela é pós-doutora em Comunicação Social pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Glaura, muito obrigado por tirar um tempinho aí para falar com a gente. Boa atividade para vocês. De nada, obrigada a todos e todas os ouvintes. Muito obrigado. Agora são 6h07 e o governo de Goiás transformou 6 escolas estaduais de Trindade, Bela Vista de Goiás, Uruaçu e Edéia em colégios da Polícia Militar. De acordo com o Comando de Ensino da Polícia Militar, as unidades, apesar de legalmente criadas, ainda não têm data para começar a funcionar. O comando informou ainda que antes que a transformação seja efetivada, vai fazer uma visita técnica às escolas e consultas com a comunidade. A criação das 6 novas unidades se deu por meio de uma lei estadual publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás no último dia 20 de abril. A legislação estabelece que a SEDUC e a PM adotem as medidas administrativas necessárias para o funcionamento dessas 6 novas unidades. Atualmente, há 44 colégios militares funcionando no estado. E uma blitz educativa abriu hoje pela manhã o Maio Amarelo. Vamos saber mais detalhes com a repórter estagiária Camila Braunas. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostram que o Brasil é o 4º colocado em número de mortes nas Américas, atrás apenas da República Dominicana, Belize e Venezuela. O Maio Amarelo chegou com um aviso importante. O movimento chama a atenção para os alarmantes números de morte por acidentes de trânsito. A iniciativa é da Secretaria da Saúde de Goiás, por meio do Observatório de Mobilidade e Saúde Humana do Estado e a UEG, Universidade Estadual de Goiás. O CERT-Senat, a concessionária Triunfo Consebra, a Polícia Rodoviária Federal e a SMT, Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia, também são parceiros. De acordo com a coordenadora de Vigilância de Violência e Acidentes da Secretaria da Saúde de Goiás, Maria de Fátima Rodrigues, o tema do Maio Amarelo deste ano é Nós Somos o Trânsito. O movimento Maio Amarelo esse ano, ele propôs o tema Nós Somos o Trânsito, que é justamente para alertar a população, né, sobre a responsabilidade de cada um nesse trânsito, né? O trânsito é feito por todos nós, então seja pedestres, ciclistas, motociclistas, condutor de veículos, todos nós temos a nossa responsabilidade e a gente tem que procurar promover um comportamento seguro no trânsito. As ações do Maio Amarelo começaram hoje com uma blitz em frente ao UGOL, Hospital de Urgências Governador Otávio Lage. Maria de Fátima Rodrigues falou com o Jornal das 6 sobre as outras ações da campanha. Nós começamos com a abertura hoje, com a blitz educativa em frente ao UGOL.
Amanhã nós temos uma ação no SEASA voltada para os motoristas de transporte de carga. Temos ações nos campos da UEG em Anápolis, em Ceres, em Aparecida. Temos a ação Transportando Saúde para os Taxistas, que vai ser uma ação no Sindicato dos Taxistas, juntamente com o SESC-Senat, dia 23, em período integral, para estar alertando os taxistas aí, né, para a adoção desse comportamento seguro. Enfim, várias blitz educativas no URSO, no nosso hospital de urgência em Santa Helena. Temos também outras ações em Aparecida de Goiânia, na Jornada da Cidadania na PUC, stand na Ação Global, que vai ser na Aparecida, ação no posto da PRF em Tumbiara, juntamente com o SESC-Senat, enfim. É uma gama, né, de ações aí durante todo o mês para alertar a população, para que esse alerta não sirva só em maio, né, o amarelo não seja só em maio, mas que ele seja dizimado aí todos os dias para que a gente adopte esse comportamento seguro e tenha um trânsito mais responsável e com menos mortes. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, o Brasil registra cerca de 47 mil mortes no trânsito por ano. 400 mil pessoas ficam com algum tipo de sequela por causa dos acidentes. A meta da ONU, Organização das Nações Unidas, é de reduzir o número de mortes no trânsito em todo o mundo pela metade até 2020. De acordo com a coordenadora de Vigilâncias e Acidentes da Secretaria da Saúde de Goiás, Maria de Fátima Rodrigues, as ações do Maio Amarelo têm colaborado para a queda da mortalidade no trânsito em Goiás. Os impactos da mortalidade no trânsito em Goiás e na capital em Goiânia vem reduzindo, né, essa mortalidade. O número de mortes caiu do ano de 2014 para o ano 2015, esse movimento ele tem colaborado para mudar o comportamento das pessoas, ou seja, o pedestre for atravessar a rua, para que ele ande na faixa de pedestre, para que ele sinalize, né, a sua intenção de atravessar, o motociclista, né, que ele ande com um capacete, afivele bem o seu capacete na jugular, o motorista, né, para que ele, se ele for conduzir crianças, que use os equipamentos de segurança, cadeirinha. Então, assim, com certeza, todas essas ações, as ações de educação para o trânsito têm contribuído para mudar, para a mudança de comportamento que a gente observa hoje. A moçada que vai para a balada, né, a gente já observa os grupos falando, um é o motorista da rodada, ou eles vão de Uber, buscando outras formas de transporte. A gente já observa essa mudança de comportamento, mas com certeza todo o trabalho de educação para o trânsito, juntamente com fiscalização, juntamente com as nossas legislações aí mais rígidas, né, para aquele condutor infrator, né, então todas essas ações têm contribuído sim para reduzir as mortes no trânsito em Goiás e em Goiânia. Camila Braunas para o Jornal das 6. São 6h12 e nos próximos dias 5 e 11 de maio, o público de Goiânia e de Aparecida vai poder conhecer o novo trabalho do grupo Corpo Composto, formado por alunos e professores do campus de Aparecida do IFG, o Instituto Federal de Goiás. Nós estamos na linha com a professora Giovana Consorte, do curso de licenciatura em dança do IFG. Ela é uma das coordenadoras do grupo Corpo Composto. Boa noite, professora. Obrigado por falar conosco. Boa noite, querido. Um prazer estar com você. Prazer é nosso. Giovana, fala um pouco para a gente sobre o projeto Corpo Composto. O Corpo Composto é um projeto de pesquisa em dança que tem escopo teórico no curso de licenciatura aqui do IFG e que trabalha com alunos do ensino médio no intervalo entre 13h e 2 vezes por semana aqui na instituição. É um projeto de pesquisa coreográfica e existe desde 2016. As duas apresentações que estão agendadas para os dias 5 e 11 são do mesmo espetáculo, né? Chama Que? Qual que é a temática desse espetáculo? Então, é uma temática adolescente, ele é fruto de uma parceria que o Instituto Federal de Goiás está fazendo com a Aula Municipal de Teatro de Lleida, lá na Espanha, que é uma escola de teatro, né, que se situa na região da Catalunha, na Espanha. Então, nós estamos recebendo desde o mês de março o diretor da companhia, que chama Antônio Gomes, que tem um trabalho lá na Espanha com adolescentes. Essa peça que o Corpo Composto vai apresentar no dia 5 e 11, ela é uma remontagem dessa peça original que foi montada lá na Catalunha. E é dirigida também por esse profissional espanhol. Isso, toda a dramaturgia e a direção do espetáculo foi feita pelo Antônio Gomes. Os bailarinos são alguns bailarinos do Corpo Composto, não são todos. O elenco tem 7 bailarinos, nós temos mais de 30
alunos que participam, né, das aulas regulares do projeto. Uhum. E aí o que a gente está trazendo é essa versão com profissionais, né, com alunos nossos aqui, que vão trazer essa versão brasileira do espetáculo Skate. Tem uma temática adolescente, e ele vai falar sobre a história de uma menina e a partir de um encontro de um celular. Então, é uma temática bem adolescente, assim, eu não posso falar muito para não dar spoiler, Claro. mas eu acredito que o público vai se emocionar bastante quando vai assistir no teatro. Vamos falar um pouco mais sobre esse intercâmbio aí entre a escola que originou a obra, né, lá na Espanha, e o grupo de dança do IFG. Quais são os próximos passos? Alunos do IFG vão poder ir para a Espanha também, participar do intercâmbio? Essa é a nossa vontade, assim, a gente está num momento político muito complicado no nosso país, é muito difícil fazer previsões mais a longo prazo, né? As 2 primeiras ações do projeto que já estão fechadas, e que eu posso dividir com você, a gente recebeu o Antônio aqui, né? O Antônio volta para a Espanha agora após a estreia do espetáculo, mas o espetáculo fica conosco. A ideia é que a gente possa apresentar ele em outros lugares, talvez em outras cidades, para conseguir levar adiante o trabalho que foi iniciado aqui pelo Antônio. E aí o próximo passo é no mês de junho, agora, próximo mês, né? Eu estou indo para Catalunha para trabalhar com as 2 companhias da aula municipal de Lleida, que é a Fábrica 14, com crianças, né, pré-adolescentes, é uma companhia semi-profissional de crianças e pré-adolescentes, e a outra companhia que eles têm lá chama Inestable 21, que é uma companhia que trabalha só com adolescentes. Então, eu estou indo agora em junho para fazer um trabalho com eles, de corpo, né, a partir das experiências que a gente tem aqui no Corpo Composto. A parceria surgiu em virtude da semelhança do trabalho, assim, porque eles trabalham com o público jovem, nós também, e a gente acredita que pode fazer coisas muito bacanas juntos. E vai fazer muito bem para os estudantes também, né? Agora, as apresentações que estão agendadas para esse sábado, dia 5, e depois para o dia 11 também, desse espetáculo Q, onde é que serão essas apresentações? Como é que faz para adquirir os ingressos? Então, a entrada é gratuita. Nós gostaríamos muito de ter as 2 casas lotadas, né? Para mostrar todo o carinho de Goiânia e Aparecida em receber o Antônio. E aqui na Cidade Livre é no sábado, né, dia 5, às 19h30, no Ponto de Cultura Cidade Livre. E no dia 11, às 20 horas, no Espaço Sonhos, que é lá no Colégio Liceu. Então, no Colégio Liceu... Isso, lá no Colégio Liceu. Nesse sábado, no Ponto de Cultura Cidade Livre, que fica em Aparecida. E no sábado que vem, dia 11, no sábado, dia 11, no Espaço Sonhos, no Colégio Liceu, que fica aqui no centro de Goiânia, né? Qual que é o horário do espetáculo? Então, no Cidade Livre começamos às 19h30 e no Espaço Sonhos começamos às 20 horas. E as 2 apresentações, então, com entrada gratuita, não é necessário retirar ingresso, basta comparecer para apreciar. É o espetáculo Quem quiser Q. mais informações, é o espetáculo Q. Quem quiser mais informações pode encontrar no Facebook do Corpo Composto, pode digitar Corpo Composto na busca que vocês vão encontrar bem fácil. Lá tem todas as informações, tem vídeos, tem o processo de ensaios. É bacana de acompanhar por ali. Muito obrigado. E aí a gente espera todo mundo. Está todo mundo convidado. Então, nós conversamos com a professora Giovana Consorte, do grupo de licenciatura em dança do IFG, do curso, perdão, de licenciatura em dança do IFG. Ela é coordenadora também do grupo Corpo Composto. Giovana, muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6 e boa noite para você. Muito obrigada, esperamos vocês lá. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Eu vou falar agora sobre as barracas, né, na Rodovia dos Romeiros. Quem quiser montar uma barraca ali na GO 060 durante a festa do Divino Pai Eterno de Trindade, deve ficar atento, pois as inscrições já começaram. Nós temos mais informações sobre esse assunto com o repórter estagiário Lucas Polinário. Para vender comida e bebida ao longo da Rodovia dos Romeiros, é preciso autorização. Os interessados devem participar então de um sorteio. Serão disponibilizados 166 pontos de comércio. Segundo a AGETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras, cerca de 100 mil pessoas se cadastram todos os anos. E para participar do sorteio, nem precisa sair de casa, basta se cadastrar na internet. Conta o chefe de núcleo de rodovias da AGETOP, Renato Sobrinho, como será esse processo. Dia 28 de maio,
É um sorteio presencial, as pessoas que se inscreverem no site deverão comparecer à GETOP, no auditório da GETOP às 9 horas da manhã para o sorteio e aí automaticamente depois disso cumprir os ritos administrativos para poder ter a garantia da comercialização no período da festa. Para participar da seleção é necessário ter mais de 18 anos de idade e apresentar cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. E o site para as inscrições é o agetop.go.gov.br. Para a Rádio Universitária em Goiânia, Lucas Polinário. E a Justiça Eleitoral ampliou o atendimento para goianos regularizarem o título. Faltando menos de uma semana para o fim do prazo, o TRE ampliou o horário de atendimento para que os eleitores aqui de Goiás regularizem a situação junto à Justiça Eleitoral. Os cartórios eleitorais, centrais e postos de atendimento vão funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde da próxima segunda-feira até o dia 9 de maio, que é a data limite para regularização. Na central de atendimento ao eleitor do setor oeste, aqui em Goiânia, o horário estendido começou a valer ontem e deve permanecer até o próximo dia 9. A população vai ser atendida por meio de senhas por ordem de chegada. Além da central de atendimento do setor oeste, o eleitor pode procurar qualquer unidade do VaptVupt dentro do horário normal de atendimento, inclusive aos sábados. No domingo não haverá atendimento em nenhuma das unidades. Para verificar a situação do título de eleitor, basta entrar no site do TRE Goiás e acessar o menu Eleitor e Eleições, depois Serviços e Situação Eleitoral. Até o prazo estipulado, será possível regularizar questões como título cancelado, expedição do primeiro título, transferência de cidade ou local de votação, ou ainda pagar a multa por não ter votado nas últimas eleições. Segundo o TRE, a data limite, 9 de maio, se deve ao fato da legislação definir que o cadastro deve ser encerrado até 151 dias antes da eleição. Quem não regularizar a situação até a próxima quarta-feira deverá aguardar o término das eleições desse ano. Agora são 6 horas e 22 minutos e o esporte brasileiro passa por um momento delicado. As denúncias de abuso sexual feitas por atletas da ginástica artística reforçam a necessidade de debater o assunto com seriedade. Nós estamos na linha com a psicóloga Maria Aparecida Junqueira Zampieri, que é mestre e doutora em Ciências da Saúde. Boa noite, Maria Aparecida. Obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Boa noite, Rodrigo. Eu é quem agradeço a oportunidade tão importante. Muito obrigado. Então, os pais têm como identificar casos de abuso sexual contra seus filhos? Que tipo de sinais que uma criança pode dar? Tem como identificar, sim. A primeira coisa que pode acontecer é mudança no comportamento da criança, quer dentro de casa com os costumes, quer de repente apresentar medos, oscilação do humor, a criança ficar mais quietinha, ou mais irritadiça, o estupim curto, não é? Ou mudança no jeito dela se vestir, dela se portar, enfim, mudanças são sinais muito importantes e que não são difíceis de ser identificados. E é preciso ficar muito atento a esses sinais, porque na maior parte das vezes as crianças têm medo de contar para os pais sobre o abuso, né? Muitas vezes, inclusive, o abuso acontece dentro da própria casa e até foi praticado por um familiar próximo, né? Na verdade, Sim. Rodrigo, quanto mais novinha é a criança, que infelizmente o abuso acontece desde antes de 1 ano de idade, não é? Mas vamos dizer assim, crianças pequenas, antes dos 6 anos de idade, a criança já demonstra sinais. E a grande maior parte dos adultos, a estimativa é até em torno de 70%, é o abuso intrafamiliar. Esse é hediondo, não? Mas infelizmente é o que acontece com maior frequência. Agora, no caso específico dos atletas da seleção de ginástica artística, foram muitas as denúncias, né? Quando um atleta falou sobre o assunto, vários outros criaram coragem para falar também. Geralmente é assim, né, Maria de Fátima? Precisa de uma pessoa desencadear a situação e denunciar, né? Para que outras pessoas criem coragem para falar sobre o assunto também, né? Isso é uma coisa muito interessante. Por isso tão importante ouvir e estimular as crianças a falar. Porque quando isso acontece, sempre atrás dessa denúncia vem uma série de outras
justamente por esse fator que você falou, Rodrigo, também, que é do encorajamento para revelar. Né? Então, ser ouvido é muito importante. Ter Agora, alguém que preste atenção. você atua com uma técnica, né, chamada EMDR, né, uma técnica de terapia com base nos movimentos dos olhos, né? É possível tratar casos de abusos através dessa técnica? Sim, a gente trata frequentemente, não é, casos de abusos. Essa metodologia de intervenção por estimulação cerebral bilateral, ela tem se revelado muito importante para situações traumáticas. Inclusive, tem a recomendação da Organização Mundial de Saúde como uma metodologia recomendada, sabe? Justamente pelos efeitos que traz. Então, a gente tem tido, sim, casos de muito sucesso nas sequelas que uma criança, um adolescente, muitas vezes vai aparecer na idade adulta, né? As formas de consequência, sabe? Explica pra gente como é que funciona esse tipo de terapia. Esse tipo de terapia, ela tem um protocolo muito bem estipulado, que é uma sequência de ações, né? Muito bem organizado, de levantamento de dados, e uma vez bem organizada a sequência do tratamento, a estimulação cerebral bilateral, o que ela promove na prática é a boa comunicação entre os hemisférios direito e esquerdo, que esses hemisférios, eles cuidam de coisas diferentes. O direito é mais responsável pelos sentimentos, emoções, sensações físicas, e o esquerdo, o nosso cérebro esquerdo, é o pensador, né? É o da razão, do raciocínio. Só que eles funcionam de uma maneira integrada. Por exemplo, um lado do cérebro é responsável pelas palavras, mas para dar sentido a isso, é o outro hemisfério que cuida, sabe? E quando as situações traumáticas, na verdade, elas impactam o cérebro não dá conta de digerir as situações, então, meio que eles perdem essa flexibilidade de trabalhar junto, esses hemisférios. Então, a terapia por estimulação cerebral, ela restabelece essa boa comunicação entre os hemisférios e reativa o que normalmente ocorre com o dia a dia da gente, né? A gente vive o dia inteiro, aí, enquanto a gente dorme, o cérebro trabalha e organiza essas informações. Você até disse são que... informações impactantes, ele não dá conta de fazer esse trabalho. Você disse que é até uma técnica que é recomendada pela OMS, né? Tem muitos profissionais que atuam com essa técnica? Olha, no Brasil já tem em torno de 2.000 profissionais que trabalham com essa técnica no Brasil inteiro. Ela tem avançado bastante, sim, justamente pelos resultados que promove. Costumam ser mais ágeis em muitas situações. Quem quiser procurar, então, a doutora Maria Aparecida Junqueira Zampieri, tem alguma página, algum contato pela internet? Tem, sim. Não só uma página com o meu nome mais especificamente, mas principalmente para pessoas assim de qualquer lugar do país pode acessar a página da Associação Brasileira de EMDR. Se não lembrar, porque o site é bem fácil, é emdr.org.br. Mas se não lembrar... Então vamos repetir, emdr.org.br, é muito fácil mesmo. Isso mesmo. Só digitar no Google, se esquecer, que ele traz rapidamente, e ali tem... O Google responde tudo, né, doutora? emdr.org.br. Nós conversamos então com a psicóloga Maria Aparecida Junqueira Zampieri. Muito obrigado pelo bate-papo conosco aqui no Jornal das 6 e boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. E uma manutenção na rede da Saneago provoca interrupção no fornecimento de água em 21 bairros de Goiânia. A quinta-feira foi sem água em 21 bairros aqui da capital. A Saneago informou que uma manutenção na rede de água do bairro Ipiranga provocou a interrupção no fornecimento desses 21 bairros. Os funcionários da Saneago passaram o dia fazendo a troca de um registro. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, a distribuição de água para os 21 bairros atingidos pelo corte deve ser normalizada agora no início dessa noite. São 6 horas e 29 minutos.
Com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta quinta-feira, 3 de maio de 2018. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com apoio dos estagiários da UFG, da PUC Goiás e da FASAN. Agradecemos ao Sandro Alves e ao Clóvis Henrique pelos trabalhos técnicos. A todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.